Não, mas o doutor já puxou a orelha, Já já, puxou a viu, gente? orelha. Fora do ar. Fora do ar. Então, mas foi tão engraçado, assim, já que você tocou no ponto. Ficou vermelho. Gente, ficou vermelho de repente, o do ar. É o... É o reflexo. A luz, Ah, é reflexo. Não, mas por que eu não tô vermelho? Isso porque a luz é branca, né? Tem uma que é vermelha, tá logo no Ô, nosso. Du, mas assim, agora eu tô curiosa também. Por que você precisou do profissional Rafael? O que aconteceu com você? Jogador de futebol nato, né? Eu sabia que ia começar assim. Jogador de futebol nato. Jogador caro. Jogador caro, caríssimo, né? Vai lá e tem uma pequena luxação no ombro e Ah, foi né? isso que você teve. É Foi. quando o seu ombro saiu do lugar. saiu. E como... Agora eu já vou Ô, Du, aproveitar a pode situação. falar que você tava fugindo da polícia. Fala. Confessa Como aí. seria isso, Rafael? Sair do lugar. Porque as pessoas falam assim, o ombro saiu do lugar, o Du, coitado, né? O que seria isso? Isso é uma boa pergunta. Não Nós é? temos tempo? Vamos lá. A Só gente 4 horas. A gente quer então saber. Mínimo. Eu gosto de falar, então vocês me cortam quando eu estiver passando do meu ponto, tá Não, bom? fica tranquilo. Ó, vamos lá. vamos lá. Esse saiu do lugar é muito característico. Eu fui lá no Rafael, ele colocou minha coluna no lugar, porque estala às vezes na manobra que você faz, na terapia manual. Coluna não sai do lugar. Coluna não sai do lugar, o dedo não sai do lugar, o pescoço não sai do lugar. Nada sai do lugar. Para sair do lugar tem que acontecer o que aconteceu com ele. Aconteceu uma luxação de ombro. A articulação entre os dois ossos se desarticula, ela desmonta a articulação. Ai, Tanto nossa. é que quando acho que foi sua tia que me chamou. Foi a Abel. Abel, Deve estar assistindo a gente. A sua tia me chamou e falou assim: você pode ir lá para dar uma olhada, não sei o quê, porque acho que já tinha passado por um médico, né? Não lembro como é que foi essa situação. Da segunda-feira foi bem louco, né? Tipo, Foi que você não achava ninguém? não, eu também teve tava quase 24 horas com o ombro fora do lugar, E né? aí não levanta, não faz nada? Não, eu cheguei lá, o ombro aqui, a articulação, é como se a cabeça do húmero, que é esse osso aqui, tivesse na axila dele, assim. Meu Deus. E, assim, Isso visível. Se eu chegar, eu vejo que tá totalmente... Vê. Luxação. Só que, assim, geralmente é dolorido isso. Só que eu olhava pra cara dele e ele, assim, normal. É porque o Du trocando é ideia. calmo. Não, acho que é porque já era a segunda vez e talvez não tenha doído tanto nessa segunda ou quando doeu na primeira. Não sei, porque é uma lesão grave, assim, tem que tomar cuidado com isso. E existe uma técnica que chama redução, que você aí sim recoloca no lugar. Mas geralmente não. Aqui no Brasil isso é feito por médico. Médico que tem que fazer essa redução. Fisioterapeuta não. Ele até tem a técnica, sabe, mas geralmente ele não gosta de mexer porque pode haver alguma complicação e nessa complicação o médico tem que atuar. Entendi. E aí foi o que eu falei para ele. Eu pedi para que ele movimentasse o que desse, porque às vezes na própria movimentação ele consegue reposicionar. Tanto é que aconteceu na terceira vez. Ele reposicionou sozinho. Quantas vezes, então, peraí. Quantas vezes aconteceu isso com você, Du? Até hoje, 3. E se ele fizer os exercícios do jeito que tem que ser feito, não entendi. vai acontecer de novo. E uma delas foi dormindo, né? A última vez foi dormir. Não, e até na última sexta do ano, né? De 2022, eu mandei um áudio pro Rafael. Eu falei, Rafael, cara, questão do braço, ó, vou ser honesto, eu relaxei nos exercícios, não, né? Mas ele falou, ó, final de ano normal, dou um desconto, tudo bem? Eu falei, não, cara, eu queria tentar voltar pra academia, pra ver se eu posso fortalecer, né? Que eu... Sim. E aí ele me orientou, ó, pode voltar, mas mantém os exercícios e tal. Quando foi na primeira segunda do ano, dia 2 de janeiro... Não tinha voltado pra academia Não ainda. tinha voltado pra academia. Não deu tempo, né? Eu vou pegar no teu pé. Primeira você vai segunda-feira, aí vai eu mandando um áudio de novo. Pô, cara, meu braço saiu de novo, tava dormindo, mas tá tudo bem, eu já coloquei no... Aí você tava sonhando que tava jogando bola, aquelas... Não sei, mas eu tava sonhando, aí acho que foi um movimento... E assim, agora, mais uma curiosidade, então, porque isso aí a gente fica muito afim de saber. O que seria, assim, é um exercício pra quê? Pra... O que ajuda Você esses fala para exercícios? recuperação dele? Pra que O que ajudaria acontece? isso? Existe uma situação onde... Vou dar um exemplo com a minha mão para ver se fica mais claro. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Sim. Os profissionais da saúde que me perdoam, porque às vezes a gente usa alguns termos para que a população... Pra gente conseguir entender, para que a gente tá consiga certo. passar isso. Vamos dizer que a parte onde o ombro, onde o braço se encaixa, seja isso, certo? E o ombro, o braço, o osso do braço, seja isso. Quando é no quadril,
é o acetábulo e a cabeça do fêmur. Então, é um encaixe um pouco mais perfeito. No caso do ombro, esse encaixe é um pouco mais aberto. Então, ele é um encaixe mais ou menos assim. O que segura isso encaixado? Todos os ligamentos, a cápsula articular ali e os músculos. Os músculos que mantêm aquela articulação, aqueles ossos nessa posição. Bonitinho. Exatamente. Por algum motivo, pode ser uma questão anatômica dele, que a gente não sabe, pode ser um pouco mais raso, pode ser que a cabeça do úmero seja um pouco mais reta, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Isso pode acontecer. Isso na anatomia dele mesmo ali. Isso é uma coisa que pode acontecer, Certo. para facilitar. Pode ser que a primeira vez foi um trauma, uma pancada. E nessa pancada ele teve esse deslocamento, essa luxação. Certo. E uma vez que aconteceu isso, aquela musculatura não foi recuperada direito, pode acontecer isso, e é como se assim, ele achou o caminho e nesse caminho ele Ele tende a se repetir. exatamente, se você não faz uma boa recuperação. Entendi. Uma vez essa recuperação feita de maneira correta, efetiva, isso não deve acontecer mais, a não ser que tenha Outro trauma de novo, outro trauma, ou se existir essa diferença anatômica. Pode acontecer Sim, também. entendi. É isso que acontece. Que legal. Mas voltando naquilo que você estava falando do sair do lugar, por exemplo, é o que eu estava falando, isso é sair do lugar. Então, se você... eu vou lá no Rafael porque minha coluna não saiu do lugar. Não, a coluna não saiu do lugar. Se a coluna sair do lugar, você tem que ir direto para a UTI para uma cirurgia. Porque aí o médico tem que parafusar a coluna porque ela saiu do lugar. Então, mas também tem a opção de sair do lugar. Só que Tem é algo num grave demais. Tem assim. num acidente. Entendi. No acidente de carro, você tem um chicote cervical de uma maneira... Dependendo do acidente, a pessoa tem a morte por conta de sair no lugar a cervical, por exemplo. Seria isso. Rompe, Ai, né? meu Deus do céu. Rompe a inervação. O joelho também pode sair do lugar, né? Pode. Aí Tem é essa luxação Aí é um também. outro tipo de luxação. Geralmente é a luxação da patela. Patela é o que antigamente chamava de rótula. Essa bolinha óssea que tem aqui na Certo. frente. Muito comum, por conta de uma diferença anatômica também, ela sair do lugar. Aí ela realmente sai do lugar. Só que, em tese, se você consegue, só o fato de você esticar a perna, muitas vezes ela volta para o lugar. Ah, que dica interessante. Então, É. às vezes, a gente mesmo, se acontecer alguma coisinha ali, se você tentar fazer essa movimentação, pode ser que ela volte. Volte para o lugar. Olha que Dá interessante. para comparar o joelho com o ombro, o que é pior ou não? O joelho é Pior em relação ao quê? a voltar pro lugar. Teoricamente, o joelho é mais fácil de voltar se for uma luxação da patela só. É mais fácil, em tese, né? Porque o ombro você tem que, muitas vezes, se a cabeça do úmero sai e entra embaixo da escápula ali, você tem que fazer uma manobra mais certa para poder Ai, que colocar. Então, Zé, o que eu já ouvi falar? Não sei se você já ouviu falar. Antes de você ter tido esse trauma, você já ouviu falar que saía do lugar? Eu só ouvi falar porque você... Aí o Plínio falou Não, pra mim, o ombro do saiu do lugar, eu não sabia. Mas o que eu tinha ouvido falar já, Rafael, era joelho e maxilar. Que eu já ouvi falar que sai do lugar. Vou só corrigir uma coisa, porque todo mundo fala isso. Tá. O que sai do lugar não é o maxilar, porque o maxilar é essa parte de cima. O que sai é a mandíbula, que é a parte de baixo. Mas o pessoal sempre fala, né? Nossa, é o maxilar. Pode acontecer também. E aí ela faz um deslocamento do côndilo mandibular Inclusive, isso aqui? e sai. Inclusive, tem aquela história lá da Santa Terezinha, que o cara foi morder um lanche. Não sei. Quando a Josi, eu acho que fazia lanche lá, o cara foi morder, era um lanche tão grande que ele deslocou mesmo. Desloca. Porque ele teve que abrir. Aí sim ela sai do lugar. Aí é aqui. Aí. Isso aqui. Exato. No E aí? Então, também não é uma coisa muito difícil, em tese, de voltar. O problema é a dor. Se ele sente muita dor, ele não consegue se mexer mais, a boca fica aberta. Aí o médico, geralmente, ou nesse caso um dentista, pode Dá uma... reposicionar, coloca o côndilo de novo no lugar. Mas, em tese, se você consegue controlar, acalmar e devagarzinho ir fechando a boca, pode ser, se o disco mandibular não estiver atrapalhando esse movimento, pode ser que ela se reposicione sozinha, como no caso da patela. Entendi. E aí aquele negócio, o meu ombro sai do lugar muitas vezes, a minha mandíbula sai do lugar muitas vezes, porque assim, uma vez que ela achou o caminho de sair errado, o caminho errado para sair, e você não corrige isso, ele vai ficar saindo. Olha só.